Gente, seja bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast Empreendedores do Paraná. Agora eu vou falar, a minha felicidade é imensa, tá? Imensa por quê? Porque eu também faço parte da história dele e depois você vai ficar sabendo, né? Gente, eu tenho comigo aqui a honra de ter nos nossos estúdios Cláudio Shimoyama. Seja bem-vindo, Cláudio. Eu já vou fazer toda a apresentação aqui. O Cláudio, ele que é especialista, expert em planejamento estratégico, mas você vai conhecer tudo sobre o nosso querido Cláudio Shimoyama, conhecido também como o nosso professor. Seja bem-vindo, professor. Pois é, é isso, a gente está aqui, é um prazer, não é, Carlos, de receber um convite teu, ser lembrado, para a gente poder fazer uma reflexão, né, sobre esse momento do parabéns pelo empreendedorismo do Paraná. Eu acho que cada vez mais a gente precisa empreender, não é, na nossa vida pessoal e profissional. Você fala empreender, é isso, conquistar novos objetivos, novos sonhos, não é? Tanto na vida pessoal como profissional, a gente precisa planejar, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo, o nosso foco, o nosso horizonte, não é? Verdade. Então, agradeço muito essa oportunidade que você está aí para poder falar. E não foi fácil de pegar esse homem aqui não, viu? Porque eu vou falar o seguinte, eu estava conversando nos bastidores ali, eu vou te falar assim, de verdade, a agenda desse homem aqui é concorrida demais. Mas como ele fala, Carlos, olha, com planejamento nós podemos estar em todos os lugares. Ele, eu posso considerar quase como Padre Pio. Ele tem a bilocação. Ele pode estar aqui, pode estar lá ao mesmo tempo, graças a planejamento estratégico. Cláudio, mas antes da gente falar tudo sobre planejamento, sobre a empresa, né, me fala, quem é Cláudio Shimoyama? Da onde você veio? Nasceu aonde? Pai de quem? Marido de quem? Sonhador ou não sonhador? Quem é você? Então, eu sou Cláudio Shimoyama, como você falou, o japonês falsificado. Pô, mas esse japonês é sério? Ele é, mas o que eu sou falsificado, não é? Então, por isso que eu não sou tão sério assim. Mas, enfim, meu pai veio do Japão, veio por Santos, e de Santos ele ficou ali no estado de São Paulo, e praticamente quando eu nasci já estava em Vale do Ribeira, Registro. Hoje eu diria assim que é uma cidade polo dentro das cidades que estão em torno, né, de Registro. Mas eu, na época, então, nasci em Pariquera, que é uma cidade perto de Registro, perto de Iguape. Aí fiquei até meus 15 anos em Registro. Meu pai foi plantador de chá, ajudei ele a plantar chá, ajudei ele a colher chá. Enfim, final de semana ele voltava para casa, durante a semana ele ia para o sítio. E nas minhas férias eu ia ajudar ele a colher chá. Muito bacana o processo de pôr o cestinho atrás e colher aquelas folhinhas mais verdinhas do chá preto, que na época tinha a tal de Cooperativa Agrícola de Cotia, né, que comprava os chás aí desses agricultores, produtores. Mas depois eu vim para Curitiba, em 75, estudar no Cefet. Rapaz, eu nem sabia que ali prestava vestibular. Me mandaram, olha, você vai estudar. E fizeram minha inscrição para eu vir estudar aqui. Eu pensava que era um colégio normal, que eu ia chegar com outros certificados, sair do ensino médio, não é, para vir para cá, e no fim me deparo no momento no Tarumã, naquele ginásio, para fazer vestibular. Lotado de gente. Nossa, do Mato, Jacu, de Registro, interior, né, chega numa capital, em Curitiba aí, e vejo aquele pessoal, falei, o que eu estou fazendo aqui? Colégio normal, o Cefet nunca foi, tá? Porque ali eu vou falar assim, ó, normal não estuda lá, só gente acima da média, né? Vamos combinar, né? Pois, olha. O Cefet formou e forma muitos especialistas. É verdade. E você sabe que eu não sabia, a gente veio lá do ginásio, e no fim me inscreveram para fazer o tal da eletrônica. Você vai ser professor de eletrônica, japonês, acho que entende isso, né? Passei de 40 vagas, eu fiquei acho que em 21ª, não é? E aí fiz eletrônica, mas da eletrônica eu não gostei não, rapaz. Não gostou? Não gostei. Aí eletrônica, eu fiquei 6 meses, não era aquilo, eletricidade para mim não estava legal. E aí eu fui fazer edificações, que é o tal do pedreiro, que eles chamavam, fazer obra, né? Olha. Aí fui fazer edificações, que era como se fosse engenharia civil, na época, e dali me formei e comecei a trabalhar numa empresa de engenharia. Aliás, comecei a trabalhar nessa empresaria como datilógrafo, você quer saber? Datilógrafo. Fiquei 6 meses
Carlos, como datilógrafo. Aliás, será que alguém sabe o que é datilógrafo hoje, né? Meu Deus do céu. O que é isso para responder, não é? É o digitador, na época, hoje é o digitador mais sofisticado, não é? Você sabia toda A, S, D, F, G, até hoje eu sei aqui, né? Verdade. Digitar o teclado ali da datilografia, da máquina de escrever. Fiquei 6 meses, daí já me passaram para calculista, e dessa calculista eu fui para outra empresa, ainda andei, acabei passando do Bamirinos, fui analista econômico financeiro, fiquei 3 anos no Bamirinos, aí passei no concurso na época SEAG, hoje é Sebrae, passei como consultor aqui em Curitiba, fiquei atendendo algumas empresas da área industrial, dali fiquei mais 3 anos eu montei a minha empresa. Olha aí. Fiquei montando a empresa, mas na época veio o Funaro, o rapaz, ficou bem difícil. Aí me chamaram para ser um assessor de diretoria de um grupo, fiquei um tempinho, desse tempo eu não parava, meu sogro dizia, rapaz, você tem formiga, né, porque você sabe aonde é formiga, né? Pô, Eu sei aonde. Você, cara, também sabe. E aí eu falei, pois é, sogro, você não tem parada, né? Mas olha, então, daí eu fui como consultor no Sebrae, me ajudou muito. Acho que hoje eu devo ao Sebrae o que a gente tem essa visão de empreendedorismo, de empreender, de gestão de negócio. E na época ele já dava aula no Sebrae para cursos abertos, você veja, não é? Bacana, e a oportunidade que me der. Dei aula até para o Aníbal Tacla, que... Nossa, que é o dono de todos os jovens, praticamente. Ele fez curso comigo de curso e formação do preço de venda. Nunca esqueço, na época ele estava ali na 15 com a loja de roupa. Você é professor de quem? Só do dono dos shoppings todo, que, inclusive onde nós estamos hoje. Né? Ele é dono também aqui, né? É verdade, então. E até e assim foi, dava aula então na FAI, e dali foi evoluindo, e da FAI, então, nesse período do Bamirindo, do Sebrae, aí eu comecei a fazer a fiz pós de engenharia econômica, fiz uma pós de marketing e propaganda, e aí fiz mestrado pela FAI, mestrado e doutorado, um convênio com a Federal de Santa Catarina em engenharia da produção. E aí me especializei nesse doutorado em gestão de negócios, né, que está ligado aí a empreendedorismo. E, enfim, aí lá você me falou da Droga Med, rapaz. Só para avisar, tá, gente? Que na verdade nós conversamos sobre Droga Med nos bastidores. Agora deixa eu falar então, já que você falou, a Droga Med é uma rede de, aliás, uma das eu não vou dizer se não foi a primeira das maiores redes de farmácia, né? Que daí aí a próxima veio depois dela, né? Foi. Tá até hoje aí, né? Foi. Então a rede Nicei, por exemplo, veio depois. Foi. Mas a rede Droga Med, né? Foi a primeira grande rede. Foi. E muito forte, muito forte. E eu também tenho uma história lá, porque assim, ó, você sabe que eu tô vendo você falar sobre toda a tua caminhada, estudo, você falou pontos muito importantes no crescimento de um empreendedor, você falou de Sebrae, você falou de algumas instituições aí, a importância que você deu no buscar o conhecimento das empresas corretas, das instituições corretas, né? Perfeito. E assim, eu como comunicador, eu também comecei lá no início e eu fui locutor de porta e loja da rede Droga Med. E eu nem conhecia você não me conhecia, né? Mas você já era diretor lá. Bacana. Administrativo, é isso? Isso mesmo. Me conta agora. Então. E aí, dessa fase, e você falou muito bem, a Droga Med foi uma primeira rede, a maior rede. Tanto é que ela passou a ser a maior rede mesmo quando ela comprou a Minerva. Drogaria Minerva, que também era, né? Ela, na época, a Droga Med tinha umas 40 lojas e a Minerva tinha umas 50, 60. E aí ele incorporou, aquilo passou a ser mais de 100 lojas no Paraná, né? Tínhamos, inclusive, Santa Catarina. E então, fiquei ali também mais 3 anos, a Droga Med, a Corujinha. O Camargo, você fala empreendedor, ele era muito empreendedor. Vamos falar, né? Pular de 40 lojas, subir mais umas lojas aí, né? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E ele é muito empreendedor. Ele viajava muito para entender lá nos Estados Unidos as novidades de uma droga que vem em uma farmácia, uma drogaria, droga farma. E ele foi o pioneiro quando ele trouxe uma ideia de não vender só remédio.
Aí ele montou a Drug Store, a Drogamed Drug Store, que depois outras farmácias que não eram Drug Store colocava Drug Stores, né? Sim. Então ele desenvolveu isso, a cultura de ter não só remédio, mas também outros produtos de perfumaria, de higiene, limpeza, enfim. Então ele foi inovador nessa parte. Inovador. Você fala empreendedor... Podemos falar então que a Drogamed foi inovadora na parte de trazer produtos. Não remédios, para dentro. Lógico, depois veio a vigilância sanitária e disse, peraí, não pode também. Até para o supermercado falou assim, você está revendendo esse produto que eu vendo, eu vou vender remédio também. Houve uma acerto. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter questionamentos, houve um acerto, enfim. De lá da Drogamed, daí sim, efetivamente, eu vim para a Dataplan, da Dataplan 1 ano, que eu montei essa empresa. A Dataplan você montou quando você já saiu de lá? Saí do Drogamed. Seu Drogamed você montou a Dataplan. Tudo pela expertise de administração. De administração, de planejamento. Eu percebi que você não quis seguir, porque nós sabemos, os japoneses, né? O que eu lembro do japonês, né? É o Septoshiba 10 anos de garantia, né? Para a vida inteira, né? Então, mas assim, você foi para um outro lado do relacionamento, lado das pessoas. Você aqui na entrelinha, eu já percebi que você gosta de falar com pessoas, está no meio de pessoas. Isso mesmo. E isso é que te chamou mais a... Foi. Aí você uniu a administração? Exatamente. Eu acho que o meu DNA fugiu um pouco, né, do DNA do meu pai, que é o japonês sério. Ele sempre foi assim, né? Não muito de falar, mas sabe o que eu aprendi? Quando ele tinha uma mercearia, e essa mercearia eu ajudava a atender os clientes. Então, eu atendia os clientes e eu acho que ali teve uma formação, uma preparação para eu ter esse lado do P de pessoa, do relacionamento, não é? E, enfim, então, dali eu montei, saindo da Drogamed, montei a empresa Dataplan e fiquei prestando serviço para o pessoal lá da Drogamed, não é? E o serviço aonde? Como na FAI eu dava aula de projetos de viabilidade econômica, financeira, comecei a dar aula de marketing, fundamentos, marketing, e ali tinha um pedacinho que chamava estudo de mercado. E antes de você montar a tua empresa, você precisa entender o mercado. E ali eu comecei a ter a visão de uma pesquisa de mercado. E essa oportunidade, que quando eu montei a Dataplan, do planejamento estratégico, aí veio a Philip Morris e me chamou para fazer, então, um cadastramento das empresas, estabelecimentos comerciais no Paraná. E ali, então, eu vi que era um censo que eles me contrataram para fazer esse cadastramento, um censo porque é 100% da população, né? E pega 100% dentro de uma área e cadastra, porque eles iam trabalhar com equipe própria, não distribuidor, mas não representante, mas equipe própria de vendedores, e ali da logística fazer, então, toda uma organização, 2 estabelecimentos por área, né? Então, e ali, quando eu estava fazendo esse trabalho via Dataplan, eu ia para São Paulo apresentar os resultados, eles me chamavam dizendo, olha, esse é o japonês que está fazendo o censo no Paraná. E esse censo me deu uma visão de oportunidade de negócio, olha só. Ou seja, abriu o leque. Abriu um leque, abriu minha visão de oportunidade no mercado, de ter ali uma empresa especializada no tal do censo, né? Porque existe hoje o IBGE que faz o censo demográfico, o censo, né? Muito bem. E aí, Dataplan ficou Data Censo. Data Censo. E foi assim. Uau, Data Censo e diga-se de passagem, a mais respeitada hoje do Paraná. Perfeito. Né? Naquilo, ela fez, agora dia 26 de abril, 29 anos, né, cara? 29 anos já. Então, e dessa história, eu continuei atendendo a Drogamed através do Data Censo, fazendo o quê? Buscando informações de quem compra, entendendo o sentimento de quem compra. Esse censo virou estatística, virou, né, indicador extremamente, né, importante para quem quer montar uma empresa, para quem quer ter assertividade na venda do seu produto, né? Porque às vezes a gente cria um produto baseado naquilo que a gente gosta. E muitas das vezes pode ser que o cliente não queira aquilo, né? Então, quer dizer, montar uma empresa com um produto do meu sonho, né? Mas claro que a gente tem que sonhar com um produto que a gente goste, só que a gente tem que pensar em resolver um problema, né? Então, quer dizer, então é baseado nisso que você ajuda as empresas a não errar. É isso aí. Hein, deixa eu aproveitar aqui um pouquinho, eu sei que entra aqui um pouquinho o critério da ética, né? Mas usando assim, porque assim, é importante nós empresários, eu falo porque eu também sou,
né? E para quem está em casa. Professor, agora eu vou usar o teu lado professor. Professor, diz para mim o seguinte, a Drogamed foi a maior. Pelo menos na minha época, conheci Minerva, mas eu conhecia a Drogamed. Perfeito. O empreendedor destemido também quebra. Perfeito. E por quê? Por quê? Eu acho que você falou em planejamento estratégico, e tem uma palavra que diz o seguinte hoje: as marcas não saem do mercado apenas para fazer as coisas erradas. Marca profissional, mas também sai do mercado por fazer as coisas certas durante muito tempo. E é isso que eu vejo hoje. Se você faz as coisas certas durante muito tempo, você fica obsoleto, você fica ultrapassado, não é? Então, e hoje o mercado, Carlos, se fala, ele tem que ser hoje bimodal. O que é bimodal? Você ter a tradição, olha, eu tenho 29 anos de CNPJ, de atividade, mas se eu não tiver inovação no olhar da tecnologia, eu vou ficar para trás. Eu vou ser um táxi que não evoluiu e veio o Uber e me pegou, não é? Verdade. Então, verdade. apesar da inovação, mas tem uma coisa também importante, não é só o lado da inovação externa, você tem que ter inovação interna com o teu público interno. Então, a marca, ela tem que estar preparada para atender quem compra, mas também quem vende, que é o público interno. Então, quando você fala que o empreendedor... Lógico, o Sebrae tem uma informação que ele te diz o seguinte: o brasileiro é um dos maiores empreendedores do planeta, mas o que apresenta uma das maiores taxas de fracasso. Não é? Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Muito sério. Ele investe, ok, mas morre no 5º ano, tem mais de 50% que investe. Aí o Sebrae diz, mas por que essas empresas fracassam? Quais são os principais fatores? Primeiro lugar, Carlos, não entender quem é o cliente. Você falou uma coisa muito importante, e é uma falha. Eu tenho um sonho de montar uma empresa para mim. Você tem que montar a empresa, não é para você, é para quem compra. Sim. Aí eu sempre quis ter essa loja bem bonita com a tua cara, mas tem que perguntar se é bonita para a cara de quem compra. Então o Sebrae diz, um dos fatores você monta a empresa para depois saber quem é o teu cliente. Também tem um problema interno, fluxo de caixa financeiro, organização de documentos, enfim, do contas a pagar e receber, senão você cai na seara do banco, empréstimo, e você mistura o capital de giro da empresa com a tua vida pessoal, pega aquele dinheiro da empresa que está tendo lucro e está sobrando ali, bacana, você pega e compra um barco. Então, isso acontece muito, enfim. Então, o empreendedor, ele tem que entender da organização do planejamento, não é, Carlos? Você começou falando sobre isso, não é? Sim. O primeiro P, eu falo assim, são 4 letrinhas quando você trabalha em planejamento. P de planejar começa assim. Depois o D de desenvolver. O P de planejar é o P de pensar. O D de desenvolver é o F de fazer. Primeiro você pensa para depois fazer. E tem a terceira letrinha, que é o C de controlar, de medir, avaliar. E a quarta letrinha é o A, de ajustar, PDCA. PDCA. As letras do sucesso. Do sucesso. Primeiro é pensar. Quem respeita esse caminho, o risco é menor. Menor. Lógico, porque também tudo tem risco, não? Tem risco. Não é nada zero. Nada zero. Sabe por quê, Carlos? Tem fatores incontroláveis que a própria macroeconomia. Não é? Veio uma pandemia aí. Não tem. Não teve jeito. Como é que a pandemia... Mas existe a força da natureza agora, vendo o Rio Grande do Sul. Do Sul, meu Deus. Quantas empresas bem-sucedidas deixaram de existir. Deixaram de existir. Vai estar só na junta comercial, mas você vai ver, não existe mais, A Canoas sumiu, se sumiu Canoas, aquela cidade, subiram as pessoas físicas, jurídicas, não é? Então, eu acho que esse lado do PDCA. Então, a cultura do brasileiro é pular o P, ele vai poder. Ele vai fazendo, vai monitorando, mas sem saber o planejar. Você falou e vai tentar planejar no meio, quando a coisa já está complicada. Exatamente, Carlos. Sabe que o japonês, ele é muito do planejador. Sim. Você fala, vou dar um exemplo, como é que é, mais de 50% do trabalho dele é pensar, e depois vem o executar, controlar e ajustar. Mas no Japão, assim, Carlos, você vai construir uma casa, o projeto arquitetônico leva 12 meses para o projeto arquitetônico, e para construir 4 meses. No Brasil, é o contrário. Você chama o arquiteto,
vai na prefeitura para liberar o alvará, ele quer que em 3, 4 meses já esteja tudo pronto, o projeto arquitetônico, documentação, e já no 4º, 5º mês começar a executar. Por isso que daí chega lá na metade da tua casa, construção, aquele closet ficou pequeno, a churrasqueira não tá legal. E começa as quebradeiras no meio da casa. Não é? Aí passa 10 anos construindo ou tentando terminar. Né? Exato. E aí o arquiteto fala, tudo bem, a senhora previu 1 milhão, mas com esses ajustes vai para 1.200. Então, o brasileiro precisa pensar mais. O brasileiro precisa ser mais pensador antes de fazer. Então, quando se fala do mais pensador do que fazedor, né? Do que fazedor. Então, se você pegar uma pizza, hoje no Brasil, o PDCA, o P é 20%, ele tem que ser pelo menos ali 40%, 50% dessa pizza. O resto distribua em fazer, em controlar, ajustar, não é? Então, do empreendedor, quando ele diz, poxa, boa parte fecha, porque é isso, não é nesse sentido. Então, eu vejo uma dificuldade do empreendedor brasileiro em manter. Aí depois ele monta a empresa, não entende quem é o cliente, ele compra o produto, monta a cara da loja, faz uma comunicação, contrata a gente para depois ver quem é o público, mas não dá certo. Não, aí deu tudo errado já. Não é, Carlos? Já deu tudo errado, porque o custo operacional do CAC de aquisição do seu cliente é muito pesado. Para você descobrir depois de uma estrutura já te custeando, né? Ou seja, você já tem um custo fixo absurdo para depois você ir descobrir quem é teu cliente. Perfeito. Tá errado. É isso, então. É isso, cara. Professor do céu, vou falar para você, olha que incrível. Então, olha, gente, tá entendendo o recado, né? Então, o PDCA, ela é a fórmula do sucesso, fórmula, lógico, que vem aqui do Data Sense, do meu amigo Cláudio Shimoyama. Eu falo, se você tem uma empresa, não deixa de chamar esse cara para poder falar com teus colaboradores, porque esse pouquinho de tempo que você está tendo a oportunidade de ouvir ele falar, vale demais, vale muito e talvez vale a vida da sua empresa. Estou errado? É verdade. E a vida, né? Porque o ciclo de vida da empresa, ela começa como a gente chama de bebê, né? O bebê é o primeiro ano dela, os primeiros anos, depois ela vira estrela, que é a terceira fase, segunda fase do ciclo de vida. Essa segunda fase ele chama de estrela, onde que tem uma maior taxa de crescimento. E a terceira fase ele chama de me estabelecer. Eu estou num patamar que é manter, não é nem crescer, que é o tal da vaca leiteira. Uhum. E o quarto e último ciclo, se você não gerenciar essa inovação, essa marca, lá onde ela está, ela vira abacaxi, que é em declínio. Então, o ciclo de vida da empresa, ela tem 4 fases. Introdução, que é o bebezinho, até o 3º, 4º ano. Depois do 3º, 4º, ela entra no segundo estágio, que é a estrela. É a estrela onde ela vai crescer mais com a tua comunicação, com a tua estratégia. O 3º estágio é amadurecimento, ela já está ali no nível que não tem mais como crescer, é se manter. Não é? E o 3º, e o 4º e último é a abacaxi, ou seja, ela entra em declínio se você não inovar, se você não... Ou seja, chegar no topo não significa que o sucesso é 100%. Chegar no topo é construir uma nova montanha para subir. Montanha para subir. É isso. Né? Para se manter, né, cara? Então, isso pode ter acontecido com a Drogamed? Aconteceu. É isso. Aconteceu. Porque assim, professor, o primeiro também paga pela inovação, não paga não? Paga. Geralmente, tem inovações que você não pode ser primeiro, você tem que ser o segundo, né? Porque você pega todo o erro do primeiro e você melhora, não é isso? A primeira é você ser... Gente, eu não estou dizendo que você ter uma ideia, ser o primeiro, não vai fazer sucesso. Você só tem que ter a expertise, o conhecimento, né? Ter pessoas que você modela, que se torna o seu mentor, que é importante para não te deixar errar, porque a gente pode cair no orgulho do empresário, né? Tipo, atingir o sucesso, sou o topo do topo e quando eu chego no topo do topo eu caio. Zona de conforto. Zona de conforto, é essa palavra. Não é? É Tudo bem, zona de conforto. Aí vem aquela piazada que chama de startup, né? Vai ali e pega, não é? Por isso que eu digo que hoje o empreendedor, Carlos, ele tem que ter esse espírito de startup, que é ágil, flexível e adaptável. A adaptabilidade em relação ao novo momento, não é? Então, você definiu o que uma empresa tem que ser. Tem que ser. Eu acho que esse é o novo olhar. Então, por exemplo, vou lá, poxa, a minha filha que trabalha comigo falou, olha, Cláudio, a gente precisa ter esse espírito de startup. Do que? Vamos ser híbrido. Por que não ficar 2 dias em casa, online? Vem 3 dias para cá.
porque não tem off day, day off é, tá fazendo aniversário, nesse dia você fica em casa, vai curtir. Então, são um novo momento que a gente tem para... então, a liberdade que você tem, que a startup é isso, flexível, né? A responsabilidade, tem que ter a liberdade com responsabilidade. Eu acho que esse é o desafio do empreendedor nesse novo momento que nós estamos trabalhando, vivendo, não é? Nós estamos no mercado 5.0, não é? O 5.0 é tecnologia mais pessoa. A tecnologia é dentro de casa. Você falou, eu falo com minha filha que está em Lisboa, aqui, não é? Sim. A minha Gelisa, Cláudio, por que você, como é que você planeja? Lógico, você viu que antes de chegar aqui eu estava resolvendo um problema no WhatsApp. Você tem e-mail aqui, está aqui, respondo enquanto estou tomando café com você, enfim. Então tem todo esse olhar que a gente precisa ter para continuar caminhando, avançando. Essa tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela traz muita agilidade, né? Qual o olhar do Cláudio com esse futuro todo chegando, a inteligência artificial, qual que é o olhar do Cláudio Data Senso, né? Tendo esse sensorial na rua, porque você tá na ponta também, né? Você está aqui, você está lá. Perfeito. Como é que você enxerga isso? Como é que nós temos que... Para quem está em casa, é empreendedor agora, Perfeito. Tem que enxergar isso. Olha, é uma excelente pergunta do momento para qualquer empreendedor, não importa o porte dele, se é pequenininho, meio, pequeno, médio, grande. Mas a tua questão é, o que tem que ser feito? Eu falei ontem numa palestra de uma pesquisa que nós fizemos com os comerciantes sobre o Dia das Mães. Olha só, Carlos, o que mostrou? Você sabe que houve uma queda nas vendas comparando com o ano passado de 6,5%, foi negativo. Uau. O comerciante diz, eu vendi menos que o ano passado em 6% na média. Curitiba foi 4%, Londrina foi 6%, o que foi alto foi Guarapuava, Francisco Beltrão foi quase 9% de queda. Mas aí falou, por quê? Aí vem uma resposta também. Tem 45% que não tem venda online. Tá. Hoje você tem que ter venda física e venda online. O tal do, a gente chama às vezes... Omnichannel. Omnichannel, multicanal, Feed digital. Feed digital que é o... Então, aí assim, veja só, Dia das Mães, não tem... Metade não faz venda online, metade não faz campanha para dizer, vem aqui que eu tenho coisa boa, né? Você que vai presentear. E a gente falou no comerciante. Mas um mês atrás, a gente conversou com o consumidor. O que você vai presentear, a expectativa dele. E parte daquele filho, daquela pessoa entrevistada, diz que vai presentear, falou assim, olha, a minha mãe vai dizer, eu vou entender o que minha mãe quer. Metade diz isso, eu vou comprar o que minha mãe quer. Mas outra parte, eu vou surpreender a minha mãe. E quando ele falou surpreender, ele vai numa loja comprar novidade. E o que a gente viu do lado de quem vende? Que parte não investiga a tendência de moda, a tendência daquilo que está ali para ele presentear a mãe. Ou seja, para superar a expectativa do cliente que quer surpreender a mãe. E o comerciante não surpreende, são produtos novos com algo diferenciado, né? Isso. Tá faltando, então, criatividade, vontade de empreender melhor. Empreender melhor. Você falou o novo empreendedor do mercado chamado 5.0. Né? Você falou marketplace, você falou do feed digital. Lógico, uma vez eu vi uma matéria de um empresário que ele é do Rio Grande do Sul, Zafari. Zafari é uma rede gaúcha de supermercado, como se fosse o Condor, que é Angelone. E aí, nessa matéria de uma revista de uma companhia aérea, perguntaram para o senhor Zafari, o senhor que está vindo para São Paulo para montar um supermercado, mas o senhor acha que as lojas físicas vão fechar? Pelo contrário. As lojas físicas, cada vez mais importante, mas tem uma coisa, elas vão ter que se reinventar. Elas vão ter que ser uma morada para atender o público. E aí, essa morada que ele falou, eu estou falando, Carlos, eu acho que uns 6, 7 anos atrás. Uau. Ele disse uma morada. Aí eu vejo o seguinte... Ele já tinha visão há 7 anos atrás. E essa morada, hoje a gente fala assim, a gente sai, Carlos,
de uma conveniência, ali tem tudo, para convivência. Morada é conviver mais. Né? Aí você vai ver aqui, você tem o café. Eu pego o exemplo do Festival, do Carlos Bial, que hoje é o presidente da Associação Paranense do Mercado. E transformou as suas lojas em uma morada. Por quê? Da convivência. Por quê? Eu pego a minha esposa e eu vou almoçar lá no sábado e domingo. E além de almoçar, eu vou tomar um café, aí vou ver as novidades dos vinhos que tem lá. Entro naquela adega, muito bacana, com novidades. Aliás, o Festival, né, sem puxa-saco, tem feito, na verdade, eles investiram muito na experiência do cliente, né? Inclusive nas lojas, né? Você se sente dentro de casa quase, né? Isso, confortável, atendimento, aquelas meninas simpáticas, não é? Menino simpático no caixa. Aí tem um menino que me dá aula sobre vinhos, o que tem, como é que é. Tem o gerente que está lá. Então, o festival é um conceito de loja, que eu chamo, da experiência do cliente. Ele está muito focado no sucesso, na experiência do cliente, que hoje se fala muito na experiência do cliente, né? Muita gente fala na experiência, mas também não transforma isso na experiência para o cliente, né? Sabe por que não transforma? Porque ele não mede essa experiência. Eu falo assim, hoje o empreendedor, ele tem que ter métricas de venda, tem que ter, mas tem que ter métrica de quem compra. Eu trabalho com isso, Carlos. A inteligência de mercado é baseada nas pesquisas. O marketing estratégico e uma ação comercial é baseado em pesquisa. E a pesquisa de pós-venda, Carlos. A gente vê o cliente comprando, sai da loja, mas depois não liga para o Carlos sabendo como é que foi. Verdade. Que foi em relação ao quê? Em relação à loja, organização, atendimento, qualidade do produto, processo. Aliás, Carlos, eu digo assim que hoje, para você ser um agente de transformação na sociedade, para você estabelecer um bom relacionamento com o mercado, você tem que gerenciar 3 pilares, 3 P's. P de produto, com a sua característica e benefício. Produto ali tem serviço, tá bom? Certo. P de processo, da entrada e saída dentro da loja. É os 3 P's. E o P de pessoas. Não tem como fugir disso. Eu não estou falando de P de preço, sabe por quê, Carlos? P de preço eu digo sempre que é percepção de valor. Se você ter um produto com benefício bacana, um processo da agilidade, do atendimento, do tempo de espera, e aquela pessoa com cortesia, com simpatia, com presteza, o preço ele está extremamente agregado na percepção de valor. Perfeito. Então, se você não tem uma entrega, não adianta cobrar caro. Não, caro, o que é caro? É aquele serviço com baixa qualidade. Aquele serviço que não atende a expectativa de quem compra. Agora, você pesquisa quem compra? Não é normal. Você entende quem ele é. Você sabe a persona? Você sabe quem vem de manhã, quem vem à tarde, final de semana? Não sabe? Não sabe nem quem é o funcionário. Se eu perguntar, você sabe o percentual de funcionário que é masculino e feminino? E do feminino, você sabe o grau de escolaridade? Você sabe se ele é solteiro ou casado? Você sabe onde ele mora? Não sabe? Como é que você vai fazer um evento interno se você não sabe quem é o teu funcionário? É pesado isso, hein? Eu vou falar o seguinte, quer chamar, por favor, nosso departamento de RH, por favor? Eu acho que tem que mudar algumas coisinhas, né? Não é tanto, porque a gente até que está alinhado. Mas, viu? Mas assim, por mais que a gente busque estar alinhado, eu já percebi que tem algumas falhas no meio do caminho. Sabe por que tem falha? Porque a verdade é provisória. O que está fazendo hoje que é redondo, amanhã é quadrado. Né? Gente, eu vou falar, que aula, gente, que aula. Ei, deixa eu falar para você que está em casa, pega o link, já manda agora para aquela pessoa que se ama tanto, o seu marido, sua esposa que tem uma empresa, o seu pai que tem uma empresa e precisa de gestão mais qualificada, manda lá para ele assistir esse podcast aqui, que tá incrível, hein? Não é toda hora que você pega um cara como esse aqui não, porque tá demais. Cláudio, que coisa maravilhosa. Tudo isso é experiência, porque vamos combinar, né? A DataSense, a DataSense nasceu do Dataplan. Isso mesmo. E aí, o DataSense foi porque houve uma percepção de nomes, você gostou do censo, abriu o leque, é aqui que tem o que ir. Isso mesmo. Ou seja, nós iniciamos um projeto e ele pode se transformar no meio do caminho. Isso aí. E essa sensibilidade é uma paixão que deu para sentir que a tua paixão tá em descobrir o que o outro quer. Exato. Eu acho que não dá para... Você falou muito bem, né? Descobrir o que tu quer. Entender. Tem o Peter Drucker que ele diz o seguinte. A empresa de sucesso, como é que é, né? Quando ele oferece uma qualidade no serviço. Mas ele diz assim, e você sabe que
quem diz se a qualidade do serviço está bom ou não, não é quem vende, é quem usa. É quem usa. Então, converse com quem usa para ver se realmente aquele serviço que você está oferecendo, entregando, está de acordo. Acho que é isso que a gente fala hoje em dia, é entender primeiro, antes de atender, quem compra. E sabe, professor, eu chamo de professor porque eu estou tendo uma aula aqui. Cláudio Shimoyama, esse homem especialista em planejamento estratégico. Eu falo que aqui na nossa empresa, eu trabalho com cabelo, né, com produtos capilares. Meu produto é produto para cabelo. Beleza. E como toda empresa, quando você faz seu próprio produto, sempre o seu produto é o melhor do Brasil, né? Sempre. Eu sempre falo assim, gente, não é nós que definimos que o nosso produto é melhor. É o cliente. Aliás, o nosso produto ele já tem que ser bom, não é porque isso é um diferencial. Isso na verdade, para entrar no mercado, é básico ser bom. Agora, se ele vai ser o melhor, quem vai dizer isso é quem está usando. E eu falo assim, então, sempre espere o cliente falar que o nosso produto ele é bom. Se ele falar que ele é bom, nós atingimos a qualidade. Nunca fale que nós vendemos o melhor produto do mercado, que eu não gosto dessa fala. Eu não gosto aqui. Isso é o então assim, nós temos um ótimo produto, tão bom quanto as melhores marcas, porém, quem vai definir se o nosso produto é bom é você, cliente. E é fato. É fato, né? Por isso que eu digo, a maioria não tem essa métrica de quem compra, não conversa com quem compra, não conversa com quem usa. Ele está preocupado no faturamento, no volume, bateu meta, bati meta, parabéns, vamos comemorar. Mas, pô, e quem comprou? Tá feliz ou não? Fica muito mecânico, né? E hoje a empresa, aquela que não se humanizar, tá fora do mercado. Fora do mercado. Aquela que não for online, humanizada ainda, tá fora do mercado. Parabéns, cara, é isso. Você falou, hoje, a gente precisa ter tecnologia, sim, mas uma tecnologia humanizada. Tecnologia para as pessoas, né? Facilitar a vida das pessoas, não é, Carlos? Pronto. Professor, qual a dica que o nosso professor Cláudio Shimoyama daria, por exemplo, para aquela pessoa que quer começar a empreender, né? Perfeito. Você que pegou o podcast agora, volta lá no comecinho, né? E assista depois de terminar, tá? Mas, olha, quero abrir minha empresa hoje, né? Qual o primeiro caminho? Qual o processo? PDCA é o caminho. PDCA. Eu acho que a primeira coisa é gostar de pessoas. Ponto. Perfeito. Né? Porque as pessoas que compram, né? Primeira coisa é entender quem são essas pessoas. Segundo momento é entender quem são essas pessoas. Sabe por quê? Para a gente fechar, tem um escritor que diz o seguinte, Carlos. 100% das pessoas que compram são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Uau. E nós estamos falando de empreender. Empreender é estabelecer uma marca numa relação com quem compra. Eu acho que gostar de pessoas. Eu sou pequenininho no fundo da garagem. Não importa o porte, mas você tem que gostar de pessoas. Tudo que você for fazer tem carinho, tem que ter amor. Eu acho que é isso o desafio de quem quer ter sucesso, não é? Gostar de pessoas, ouvir as pessoas, amar o que ele gosta, o que ele faz. Eu acho que esse é um recado que eu gostaria de finalizar aqui contigo, viu? Professor Cláudio Shimoyama, olha, falamos de quem ele é, falamos de como ele empreendeu, aliás, ele deu dicas importantíssimas. Agora me conte, quanto tempo na Associação Comercial do Paraná, a importância da associação hoje na vida de um empresário, de um empreendedor. Você está ali bastante tempo já, né? Bastante, rapaz. Olha, eu diria assim uns 20 anos, Carlos. 20 anos? 20 anos, eu entrei lá porque a Úrsula, uma pessoa que hoje está no governo, ela me chamou para ajudar em pesquisa. Olha, Cláudio, participe do Centro Vivo. Nunca me esqueço. Né? Acho que era a Vani, Jonel Chad. O Centro Vivo era o momento para organizar o centro de Curitiba, que estava um pouco abandonado. E aí a gente começou a fazer... Estamos falando de 20 anos atrás já. Anos atrás, viu? Uau! Estamos falando de Centro Vivo hoje de novo. Hoje de novo, Carlos. Está vendo como a verdade é provisória? Quando a verdade é provisória, o processo do aprendizado continua. Então, a Associação Comercial me chamou para eu ajudar lá, né, entender o consumidor. O consumidor tem que estar colocando o seu sentimento para que o comerciante do Centro Vivo, do centro de Curitiba, procure entregar melhor serviço. Mas não é só a loja. A gente percebeu que o serviço como segurança,
a questão de higiene e limpeza, precisava melhorar ali, estacionamento, serviços, limpeza, estacionamento, segurança, o atendimento. Então, eu comecei fazendo uma pesquisa, Que legal. convidando, na época, universitários para ajudar a gente. Uau. Então, ali eu comecei, daí já me chamaram para fazer coordenar a Câmara de Pesquisa, e como eu já estava me formado em economista também, eu comecei a ajudar lá. Então, eu tive essa caminhada, e a associação é fundamental, não? A associação, associativismo. Eu acho que a categoria tem que estar juntos. Quando eu falo estacionamento, não é para uma loja, é para as lojas. Quando se fala em segurança, não é para o cliente daquela loja, para os clientes das lojas. Então, associação de pessoas com o mesmo interesse no bem-estar do cliente, não é? É isso aí. Bom, gente, olha só. Eu quero dizer para você o seguinte, Cláudio Shimoyama, professor, grande amigo, um cara respeitadíssimo pelos amigos, colaboradores e parceiros de negócio. Não é à toa, né, esse cara, esse japonês brasileiro, né, de coração verde e amarelo, mas também com a cultura japonesa da organização. Isso é fato, não dá para negar, né? E precisamos adquirir isso, o ensinamento foi muito grande. Cláudio, eu quero agradecer mais uma vez, né? Obrigado por comparecer ao nosso Empreendedores do Paraná. Quero dizer que a sua empresa, você primeiro, como CPF, a sua empresa como CNPJ, é muito importante para tudo isso, para as empresas, para os empresários, e você que pretende não deixar o seu negócio descer o morro, mas sempre criar um morro acima, chama esse cara aqui, né? Tá aqui todos os contatos aqui na nossa tela. Chama, leva para falar com o seu colaborador que vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembre-se, hoje você pode ser pequeno e você vai ser grande, mas quando for grande, você vai ter que continuar estudando, modelando e tendo mentores para continuar crescendo, porque senão você realmente vai descer essa montanha. Eu acho que não é legal a gente passar a vida inteira construindo para depois você ver o teu patrimônio caindo, o teu sonho caindo. Então, quer caminhar do jeito correto? DataSense. É isso? É isso. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Obrigado, tá? mais uma vez também pela lembrança, pelo convite. Sempre é uma satisfação. A casa é sua. Não é? De estar aqui. Obrigado. Gente, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, até mais. Valeu.